Jack Kerouac, On the Road, Pé na Estrada. Círculo do livro, As Rotas de Kerouac. Tem um mapa aqui. Primeira parte, capítulo 1. Encontrei Dean pela primeira vez pouco depois que minha mulher e eu nos separamos. Eu tinha acabado de me livrar de uma doença séria, da qual nem vale a pena falar, exceto que teve algo a ver com a maldita separação e com o meu sentimento de que tudo estava morto. Com a vinda de Dean Moriarty, começa a parte da minha vida que pode ser chamada de vida na estrada. Antes disso, eu tinha sonhado muitas vezes em ir para o oeste conhecer o país, mas eram apenas planos vagos, e eu nunca partia de verdade. Dean é o cara perfeito para a estrada, simplesmente porque nasceu na estrada quando seus pais estavam passando por Salt Lake City, em 1926, a caminho de Los Angeles, num calhambeque caindo aos pedaços. As primeiras notícias sobre ele chegaram através de Chad King, que havia me mostrado algumas de suas cartas escritas no reformatório do Novo México. Fiquei ligadíssimo nas cartas, por causa do jeito ingênuo e singelo com que elas pediam a Chad para lhe ensinar tudo sobre Nietzsche e todos os demais assuntos filosóficos que Chad conhecia. Certa vez, Carlo e eu falamos a respeito das cartas e nos perguntamos se iríamos algum dia conhecer o estranho Dean Moriarty. Tudo isso foi há muito tempo, quando Dean não era do jeito que ele é hoje, quando era um delinquente juvenil envolto em mistério. De repente, ficamos sabendo que Dean tinha se mandado do reformatório e estava vindo para Nova York. Soubemos também que ele tinha acabado de casar com uma garota chamada Marilu. Um dia, eu vagabundeava pelo campus, quando Chad e Tim Gray me disseram que Dean estava hospedado numa daquelas espeluncas sem água quente no East Harlem. O Harlem espanhol. Tinha chegado a Nova York pela primeira vez na noite anterior, com sua gostosa gata, a linda Marilu. Eles saltaram do ônibus Greyhound na Rua 50, dobraram a esquina procurando um lugar onde comer e deram de cara com a Hector's. E desde então, a cafeteria Hector's se transformou num grande símbolo de Nova York para Dean. Eles gastaram seu dinheiro em bombas de creme e em bolos cristalizados enormes e deliciosos. O tempo inteiro, Dean estava dizendo para Marilu coisas do tipo: "Agora, garota, estamos aqui em Nova York." E mesmo que eu não tenha contado tudo o que passava pela minha cabeça quando a gente atravessou Missouri, principalmente na hora em que passamos pelo reformatório de Boonville, que me lembrou do meu problema na prisão, temos mais é que esquecer todos os detalhes ainda obscuros da nossa transa e, de uma vez por todas, começar a pensar em planos específicos de trabalho. E assim por diante, do jeito que ele falava naquele tempo. Fui a tal espelunca com a rapaziada. Dean abriu a porta de cueca. Marilu estava saltando do sofá. Dean tinha expulsado o ocupante do apartamento para a cozinha, provavelmente para que fizesse café, enquanto ele continuava se dedicando a questões amorosas, já que, para ele, o sexo era a primeira e única coisa sagrada e realmente importante na vida, ainda que, para sobreviver, ele tivesse que suar, blasfemar e tudo mais. Dava para sacar isso na maneira com que ele parava balançando a cabeça, sempre olhando para baixo, assentindo como um boxeador novato que recebe instruções para fazer você pensar que ele estava escutando cada palavra, cuspindo milhões de sims e claros o tempo inteiro. A primeira impressão que tive de Dean foi a de um Gene Autry mais moço, maneiro, esguio, olhos azuis, com um sotaque típico de Oklahoma, um herói de Suíças do lado nevado do oeste. Na verdade, ele andara trabalhando num rancho, o Ed Hall, no Colorado, antes de casar com Marilu e se mandar para o leste. Marilu era uma loira linda, com imensos cabelos encaracolados num mar de trancas douradas, e ela ficava ali sentada, na beira do sofá, com as mãos apoiadas sobre as coxas e seus olhos caipiras azuis fumaçados fixos, numa expressão assustada porque, no fim das contas, ali estava ela, num cinzento e diabólico apartamento de Nova York, justamente como ouvira falar lá no oeste.
e apenas aguardava, longilínea e magricela como uma daquelas mulheres surrealistas das pinturas de Modigliani, num quarto sem graça. Só que, além de gostosa, era profundamente estúpida e capaz de fazer coisas horríveis. Aquela noite, todos nós bebemos cerveja e jogamos braço de ferro e conversamos até o amanhecer. E, de manhã, enquanto fumávamos baganas dos cinzeiros na luz cinzenta de um dia nublado, Jim se levantou nervosamente, caminhou em círculos, compenetrado, e decidiu que a melhor coisa a fazer era mandar Marilu preparar o café e varrer o chão. É o seguinte, garota, temos que ir ao que interessa, porque, no que vacilou, a gente fica flutuando e nossos planos jamais concretizarão. Aí, eu caí fora. Durante a semana seguinte, Jim tentou persuadir Chad King, insistindo para que ele o ensinasse a escrever de qualquer jeito. Chad disse que eu era escritor e que ele deveria me procurar se quisesse algum conselho. Nesse meio tempo, já havia arranjado um emprego num estacionamento. Brigou com Mary Lou num apartamento em Hoboken. Só Deus sabe como foram parar lá. E ela ficou tão furiosa e tão profundamente vingativa que o denunciou à polícia, inventando uma acusação completamente falsa, confusa e histérica. E Jim teve que se mudar para Hoboken. Portanto, já não tinha onde viver. Foi direto a Paterson, New Jersey, onde eu estava morando com a minha tia. E, certa noite, enquanto eu estudava, ouvi uma batida na porta, e lá estava Jim, curvando-se cerimoniosamente, balançando a cabeça no hall escuro e dizendo: Alô, tá se lembrando de mim? Jim Moriarty? Vim pedir para que me ensine a escrever. E onde anda Marilu? Perguntei. E Jim disse que ela aparentemente tinha juntado uns poucos dólares e se mandara para Denver. A piranha. E então saímos para tomar umas cervejas, já que não podíamos conversar como queríamos na frente de minha tia, que estava sentada na sala lendo seu jornal. Ela deu uma única olhada para Jim e concluiu que ele era doido. No bar, eu disse: Porra, cara, sei muito bem que você não me procurou porque quer virar escritor. E, afinal de contas, o que posso dizer sobre isso, a não ser que você tem que mergulhar nessa história com a mesma energia com que um viciado se droga? E ele disse: Sim, é claro, eu entendo exatamente o que você quer dizer. E também já tinha pensado nesses problemas. Mas o caso é que eu realmente quero concretizar todos os meus anseios. Só que, como qualquer outra realização íntima, eles parecem depender, de alguma forma, da dicotomia de Schopenhauer, que, por sua vez, e assim por diante, dessa maneira tão ininteligível para mim quanto para ele. Naqueles dias, ele realmente não sabia o que estava falando. Para dizer a verdade, era apenas um jovem marginal deslumbrado com a maravilhosa possibilidade de se tornar um verdadeiro intelectual. E gostava de falar com sonoridade, usando de modo confuso as palavras que ouvira da boca de verdadeiros intelectuais. Mas, de qualquer maneira, ele não era tão ingênuo assim. Sabe como é? Precisou de apenas alguns meses junto com Karl Marx para ficar completamente por dentro da gíria e de todos os demais baratos. Mas nós transávamos em outros níveis de loucura. E concordei que ele ficasse na minha casa até arranjar um emprego, e mais tarde combinamos que algum dia iríamos juntos para o oeste. Era o inverno de 1947. Certa noite, quando Jim jantava na minha casa, já estava trabalhando no estacionamento, em Nova York. Ele se inclinou sobre meus ombros enquanto eu datilografava loucamente e disse: Vamos lá, cara. As garotas não vão esperar. Vamos, rápido. E eu disse: Calma, homem. A gente cai fora assim que eu terminar este capítulo. E esse foi um dos melhores capítulos do livro. Então me vesti e fomos direto para Nova York encontrar umas garotas. Enquanto o ônibus rodava pelo insólito vazio fosforescente do túnel Lincoln, íamos encostados um no outro, gritando e gesticulando e falando com enorme excitação, e eu comecei a ficar contagiado pela louca energia de Jim. Ele simplesmente era um garotão apaixonado pela vida, e mesmo sendo um vigarista, trapaceava só porque tinha uma vontade enorme de viver e se envolver com pessoas que, de outra forma, não lhe dariam a mínima atenção. Ele estava me enrolando, e eu sabia, casa, comida, roupa lavada, como escrever, etc. E ele sabia que eu sabia. Essa, na verdade, seria a base do nosso relacionamento. Mas eu não me importava, e nós seguíamos juntos numa boa. Sem carências, sem aborrecimentos, andávamos saltitantes um em volta do outro, como novos amigos apaixonados.
Comecei a aprender com ele, tanto quanto ele provavelmente aprendeu comigo. Quanto ao meu trabalho, ele dizia: "Vá em frente, pois tudo que você faz é bom demais." Enquanto eu redigia minhas histórias, ele observava por cima de meus ombros e berrava: "Uau, cara! Tanta coisa a fazer, tanta coisa a escrever. Como ao menos começar a pôr tudo isso no papel, sem desvios repressivos, sem tantos grilos, essas inibições literárias e temores gramaticais." É isso aí, homem, assim que se fala. E eu podia perceber uma espécie de iluminação sagrada que emanava de sua inspiração e de suas visões, que ele descrevia torrencialmente, a ponto de as pessoas nos ônibus se virarem para ver quem era aquele maluco. No Oeste, ele tinha passado um terço de sua vida nas mesas de bilhar, um terço na cadeia e um terço na biblioteca pública. Fora visto correndo com ansiedade por ruas geladas, com a cabeça descoberta, carregando livros em direção ao bilhar ou trepando em árvores para penetrar nos sótãos de seus camaradas, onde passava os dias lendo ou se escondendo da polícia. Fomos a Nova York. Os detalhes já esqueci. Eram 2 garotas negras, mas não havia garotas lá. Tínhamos marcado um encontro para jantar e elas não apareceram. Fomos até o estacionamento onde Jean tinha algumas coisas a fazer, mudar de roupa no barraco dos fundos e se ajeitar um pouco em frente a um espelho rachado. Coisa assim. E logo caímos fora. E foi nessa noite que Jean conheceu Carlo Marx. Algo verdadeiramente extraordinário aconteceu quando Jean conheceu Carlo Marx. 2 cabeças iluminadas como eram, eles se ligaram no primeiro olhar. Um par luminoso de olhos penetrantes relampejou ao cruzar com 2 outros olhos penetrantes luminosos. O santo trapaceiro de cuca brilhante e o angustiado poeta vagabundo com ideias sombrias, que é Carlo Marx. Daquele momento em diante, quase não vi mais Jean, e fiquei um pouco triste também. As energias dele se fundiram com uma precisão exata, e eu era somente uma cópia mal feita, incapaz de acompanhar o ritmo deles. Começou, então, o louco redemoinho de tudo o que ainda estava por vir. Este redemoinho acabaria misturando meus amigos e o pouco que restava da família numa gigantesca nuvem de poeira sobre a noite americana. Carlo falava a Jean sobre o velho Bully Lee, Elmer Hessel e Jane. Lee, que plantava maconha no Texas, Hessel, da ilha de Hiker, Jane, que vagara pelo Times Square em plena viagem de benzedrina, com sua menininha nos braços, e acabara em Bellevue. E Jean falou para Carlo sobre desconhecidos do Oeste como Tommy Snark, o craque manco das mesas de bilhar, viciado no baralho e veado abençoado. Falou também sobre Roy Johnson, Big Ed Dunkel, seus amigos de infância, seus companheiros de rua, suas inumeráveis garotas de orgias e fotos pornográficas, seus heróis, heroínas, aventuras. Eles percorriam as ruas juntos, sacando tudo com aquele jeito que tinham nesses primeiros anos, e que mais tarde se tornaria mais amargurado, penetrante e vazio. Mas, nessa época, eles dançavam pelas ruas como peões frenéticos, e eu me arrastava na mesma direção como tenho feito toda a minha vida, sempre rastejando atrás de pessoas que me interessam, porque, para mim, pessoas mesmo são os que estão loucos para viver, loucos para falar, loucos para serem salvos, que querem tudo ao mesmo tempo, aqueles que nunca bocejam e jamais dizem coisas comuns, mas queimam como fabulosos fogos de artifício, explodindo como constelações em cujo centro fervilhante, pop, pode-se ver um brilho azul e imenso até que todos... Ah! Como é mesmo que eles chamavam esses garotos na Alemanha de Goethe? Desejando ardorosamente aprender a escrever tão bem quanto Carlo, Jean, como é fácil imaginar, começou a envolvê-lo com aquela alma insinuante e amorosa que só mesmo um verdadeiro vagabundo poderia ter. Carlo, agora deixe que eu fale. O que eu tenho a dizer é o seguinte. Não os vi por umas 2 semanas, durante as quais eles selaram sua amizade numa proporção tão intensa quanto o seu diálogo delirante de todos os instantes. Chegou então a primavera, época ideal para cair na estrada, e todos naquele bando dísperos começaram a preparar-se para algum tipo de viagem. Eu estava ocupadíssimo com minha novela, mas quando ela já estava pela metade, depois de uma viagem ao sul com minha tia para visitar meu irmão Rocco, senti que estava pronto para tomar o rumo do oeste pela primeiríssima vez na vida. Jean já tinha caído fora,
Carlo e eu fomos levá-lo à estação de Greyhound, na Rua 34. No andar superior havia um lugar onde se podia tirar fotos baratas. Carlo, sem os óculos, lançou um olhar sinistro para a câmera. Jim posou de perfil e olhou para o lado com um ar acanhado. Tirei uma foto frontal, que me fez ficar parecido com um italiano de 30 anos, capaz de matar qualquer um que falasse mal de sua mãe. Essa foto, Carlo e Jim cortaram-na cuidadosamente ao meio, usando uma lâmina de barbear, e cada um guardou a metade em sua carteira. Para sua grande viagem de volta a Denver, Jim decidiu vestir um terno careta, típico do Oeste. Estava encerrada sua primeira tentativa de golpe em Nova York. Digo tentativa porque, na verdade, ele trabalhou como um cão naquele estacionamento. O mais fantástico garagista do mundo. Ele é capaz de dar marcha ré a 60 quilômetros por hora num corredor exíguo e estreito, parar rente à parede, saltar do carro, correr entre os para-choques, pular para dentro de outro, manobrá-lo a 80 quilômetros por hora num espaço minúsculo, bater a porta com tanta força que o carro ainda balança, enquanto ele sai voando em direção à cabine de controle como um atleta na pista, alcançando um novo ticket para um recém-chegado. E, enquanto o motorista ainda está saindo do carro, pula literalmente sobre ele, liga o motor com a porta entreaberta e sai cantando os pneus em direção ao lugar disponível mais próximo. Manobra outra vez, trava bruscamente, salta fora, inicia nova corrida entre os para-choques, trabalhando assim 8 horas por noite sem parar, no rush dos fins de tarde ou nas horas de pique da saída dos teatros. Vestindo calças velhas, sujas de graxa, uma jaqueta rota, forrada de pele e sapatos gastos, com a sola descosturada. Mas agora, para a viagem de volta, ele comprou um terno novo, azul com listras rajadas com colete e tudo, apenas $11 na Third Avenue. E ainda um relógio e uma corrente de relógio, e uma máquina de escrever portátil, com a qual pretendia começar a escrever numa pensão qualquer em Denver, assim que arranjasse um emprego por lá. Fizemos uma refeição de despedida, feijão com salsichas no Rickers da 7ª Avenida, e logo depois Jim partiu no ônibus em cujo letreiro se lia Chicago, e rodou através da escuridão. Lá se ia o cara que tinha mexido com nossas cabeças. Prometi parar na mesma direção, assim que a primavera desabrochasse e os campos se cobrissem de flores. E foi exatamente assim que minha experiência na estrada realmente começou. E as coisas que estavam por vir são fantásticas demais para que eu as omita. Sim, eu queria conhecer Jim mais intimamente. Não apenas porque eu era um escritor e precisava de novas experiências, ou porque minha vida de vagabundagem pelo campo tinha completado seu ciclo e já não significava mais nada, mas porque, de alguma forma, apesar de nossa profunda diferença de caráter, ele me fazia lembrar um irmão há muito esquecido. A simples visão de seu rosto ossudo e sofrido, de seu pescoço forte, musculoso e suado, evocava recordações da minha infância, naquele depósito de lixos sombrios e nas margens e poças do rio Passaic, em Patterson. Suas roupas de trabalho imundas assentavam nele tão graciosamente que mesmo no alfaiate da moda seria impossível conseguir traje melhor. Era só tomá-lo emprestado ao alfaiate orgânico da felicidade natural, como fazia Jean assintosamente. Em sua maneira vibrante de falar, eu pude escutar novamente as vozes de velhos amigos e irmãos reunidos sob as pontes, ao redor das motocicletas, entre os varais da vizinhança, nos sonolentos degraus de fim da tarde, quando garotos tocavam violão, enquanto seus irmãos mais velhos trabalhavam nos moinhos. Todos os meus outros amigos íntimos eram intelectuais, Shed, o antropólogo nietzschiano, Karl Marx, com seus olhos arregalados e sua pesarosa conversa surrealista em voz baixa, Old Bully Lee e sua crítica cáustica, corrosiva e arrastada contra tudo e contra todos, ou então eram criminosos foragidos, como Helmer Hessel, com aquele sarcasmo esmagador que se repetia em Jane Lee, atirada em seu sofá oriental e desprezando solenemente o New York. Mas a inteligência de Jim era muito mais brilhante, formal e completa, sem nada dessa vez dessa intelectualidade tediosa, e sua criminalidade não era desprezível ou enfadonho,
mas uma vibrante explosão de alegria americana. Era o oeste, o vento do oeste. Um cântico às planícies, algo novo, há muito profetizado, vindo de longe. Ele só roubava caos para passeios festivos. Além disso, todos os meus amigos nova-iorquinos estavam numa fase ruim, envoltos nesse pesadelo sem nexo que é combater o sistema o tempo inteiro, citando suas enfadonhas razões literárias, psicanalíticas ou políticas, enquanto Jim se limitava a viver nessa mesma sociedade, faminto de pão e amor. De qualquer maneira, ele estava cagando para tudo isso. Desde que eu descolhe uma gata mansa e linda com aquele lugar delicioso entre as pernas, homem, ou, contando que eu arranjo o que comer, malandro percebe, tô com fome, tô morrendo de fome, vamos comer, agora, já, e lá íamos nós comer, no primeiro lugar que surgisse, como diz Eclesiastes, eis aqui teu lugar ao sol. Um parente do sol do oeste. Jim, embora minha tia avisasse que ele fatalmente me traria problemas, eu podia ouvir um novo chamado e vislumbrava um horizonte mais amplo, no qual acreditava com todo o fervor que minha juventude, e não seriam pequenos contratempos, ou mesmo a posterior rejeição de Jim, que mais tarde me abandonaria em sarjetas famintas e camas enfermas, o que me impediria de partir. Afinal, o que me importava? Eu era um jovem escritor, e tudo que eu queria era cair fora. Em algum lugar ao longo da estrada, eu sabia que haveria garotas, visões e muito mais. Na estrada, em algum lugar, a pérola me seria ofertada. Capítulo 2. Em julho de 1947, depois de economizar $50 de meu velho seguro de veterano, eu estava pronto para ir à costa oeste. Meu amigo Remy Vancouver havia escrito uma carta de São Francisco dizendo que eu deveria ir para embarcar com ele num navio que daria a volta ao mundo. Ele jurava que conseguiria me arranjar um emprego na casa de máquinas. Respondi-lhe que já estaria satisfeito com qualquer velho cargueiro, contando que pudesse curtir um longo cruzeiro pelo Pacífico e voltasse com grana suficiente para me sustentar na casa de minha tia enquanto terminasse meu livro. Ele falou que possuía uma cabana em Mill City e que lá eu teria todo o tempo do mundo para escrever enquanto a gente aguardasse a encheção de saco burocrática diante da viagem. Ele estava vivendo com uma garota chamada Lee Ann. Disse que ela era uma cozinheira maravilhosa e que tudo ia dar certo. Remy era um velho colega de escola preparatória, um francês criado em Paris, e era realmente muito louco. Nessa época, eu não imaginaria até que ponto. Portanto, ele aguardava minha chegada para dentro de 10 dias. Minha tia estava inteiramente de acordo com minha viagem para o oeste. Ela achava que isso me faria bem. Eu havia trabalhado duro durante o inverno e ficara demais dentro de casa. Ela não reclamou nem mesmo quando ele disse que teria de pegar carona. Tudo o que ela esperava era que eu voltasse inteiro. E assim, certa manhã, deixando meu grosso manuscrito incompleto sobre a escrivaninha e dobrando pela última vez meus confortáveis lençóis caseiros, parti com meu saco de viagem, no qual poucas coisas fundamentais haviam sido arrumadas, caindo fora em direção ao Oceano Pacífico, com $50 no bolso. Eu divagara muito tempo olhando para mapas dos Estados Unidos durante meses, em Peterson, e até lera livros sobre os pioneiros, e esses nomes instigantes como Platé e Cimarron e tudo mais. E, no mapa rodoviário, havia uma longa linha vermelha chamada Rota 6, que conduzia da ponta do Cabo Cod direto a L, em Nevada, e daí mergulhava em direção a Los Angeles. Simplesmente vou ficar na 6 o tempo inteiro até chegar a L, disse a mim mesmo, confiante, e dei no pé. Para pegar a Rota 6, eu deveria subir até Bear Mountain. Sonhando com as curtições de Chicago, Denver e finalmente de São Francisco. Peguei um metrô da 7ª Avenida até o fim da linha, na Rua 242, e lá tomei o trolleybus para Yonkers. No centro de Yonkers, um novo trolleybus me conduziu até os limites da cidade, na margem leste do rio Hudson. Se você jogar uma rosa na misteriosa nascente do rio Hudson, em Adirondacks, imagine todos os lugares pelos quais ela viajará, antes de desaparecer no mar para sempre. Pense no sublime Vale do Hudson. Meu polegar apontava montanha acima. 5 caronas esparsas me conduziram à ambicionada ponta de Bear Mountain, onde a Rota 6 penetra em curva,
depois de deixar a Nova Inglaterra. Começou a chover torrencialmente assim que fui deixado lá. Era uma zona montanhosa. Depois de cruzar o rio, a Rota 6 fazia um enorme retorno e desaparecia na imensidão. Não só não havia tráfego, como também chovia a cântaros, e eu não tinha onde me abrigar. Tive que correr para debaixo de alguns pinheiros, o que não chegou a ser uma ideia genial. Comecei a chorar, praguejar e esmurrar minha própria cabeça por ser tão estúpido. Estava a uns 60 quilômetros ao norte de Nova York, e, durante todo o caminho, preocupava-me o fato de, naquele meu primeiro grande dia, estar avançando apenas para o norte, ao invés de seguir para o oeste dos meus sonhos. Agora, ali estava eu, encalhado justamente no limite mais setentrional daquela viagem obsessiva. Corri uns 500 metros até um posto de gasolina abandonado, construído num elegante estilo inglês, e parei sob um telhado gotejante. Muito acima de minha cabeça, a hirsuta e impotente Bear Mountain enviava trovões que gelavam minha alma. Tudo que eu podia distinguir eram árvores nebulosas e sombria vastidão que se elevava aos céus. Que porra estou fazendo aqui em cima? Xinguei, implorando por Chicago. Justamente agora eles estão numa boa, curtindo os maiores baratos, e eu não estou lá. Quando que eu vou chegar? Essas coisas. Milagrosamente, um carro parou no posto abandonado. O homem e as duas mulheres que estavam dentro queriam consultar um mapa. Aproximei-me no ato e gesticulei na chuva. Eles se questionaram. Claro que eu parecia um maníaco, com meu cabelo todo molhado e os sapatos encharcados. Meus sapatos, que perfeito idiota sou eu, eram sandálias mexicanas de corda trançada, absolutamente impróprias para a cruel noite chuvosa da América, para a noite voraz da estrada. Eles me deixaram entrar e me levaram de volta para Newburgh, o que aceitei como uma alternativa melhor do que ficar detido a noite inteira na desolada Bear Mountain. Além disso, disse o homem, praticamente não há tráfego pelas 6. Se você realmente quer ir para Chicago, será melhor pegar o túnel Holland em Nova York e seguir em direção a Pittsburgh. E eu sabia que ele estava certo. Era meu sonho que ia por água abaixo. A ideia idiota de que seria simplesmente maravilhoso seguir uma única e grande linha vermelha através da América, ao invés de tentar várias estradas e rotas. Em Newburgh tinha parado de chover. Caminhei até o rio e tive de voltar para Nova York num ônibus junto com uma delegação de professores primários que retornavam de um fim de semana nas montanhas. Lererê, lererê, blá 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 blá. E eu simplesmente puto comigo mesmo, lamentando todo o dinheiro que tinha gasto, e louco para pegar o rumo oeste, o que, na verdade, tinha tentado fazer o dia e a noite inteiros, viajando para cima e para baixo, para o norte e para o sul, como algo que não consegue dar partida. Jurei que no dia seguinte estaria em Chicago, e tive certeza absoluta disso, tanto que decidi pegar um ônibus até lá, mesmo que isso significasse gastar quase todo o meu dinheiro, mas não queria nem saber, contanto que estivesse em Chicago no dia seguinte. Capítulo 3. Foi uma viagem ordinária, com bebês chorões e sol escaldante, e caipiras que embarcavam cada vez que o ônibus parava em tudo que é cidade da Pensilvânia, até que atingimos as planícies de Ohio. Então realmente as rodas rodaram, direto até Ashtabula, e rasgando Indiana a noite adentro. Minha chegada a Chicago ocorreu pouco depois da aurora. Arranjei um quarto na ACM e caí para a cama com uns poucos trocados no bolso. Curti depois de um reconfortante dia de sono. O vento que vinha do Lago Michigan, Bob Jazz no Loop, longas caminhadas ao redor de South Halsted e North Clark, e na madrugada silenciosa, uma longa jornada pela selva de pedra, quando uma radiopatrulha me seguiu como suspeito. Nessa época, 1947, o Bop enlouquecia a América. Os rapazes no Loop seguiam soprando, mas com um ar melancólico, porque o Bop atravessava um momento indeciso entre o período ornitológico de Charlie Parker e a nova era que começou com Miles Davis. Enquanto eu ouvia aquele som noturno que o Bop representava para todos nós, pensei nos meus amigos espalhados de um canto a outro da nação, e em como todos eles viviam frenéticos e velozes, dentro dos limites de um único imenso quintal. Na tarde seguinte, segui para o oeste pela primeira vez em minha vida. Era um lindo dia ensolarado, perfeito para cair na estrada, fugindo da impossível complexidade do tráfego de Chicago,
peguei um ônibus até Joliet, Illinois. Tangenciei a penitenciária de Joliet e escapei em direção à periferia da cidade depois de uma caminhada por suas minúsculas ruas frondosas, e deixei que meu dedo apontasse o caminho. De ônibus, todo o percurso de Nova York até Joliet, e eu tinha gasto mais da metade de minha grana. A primeira carona foi num caminhão carregado de dinamite, com bandeira vermelha e tudo, uns 50 quilômetros pela esverdeada amplitude de Illinois, sendo que o caminhoneiro apontou o lugar onde a Rota 6, onde a gente estava, se juntava com a Rota 66, antes de ambas mergulharem nas inacreditáveis distâncias do oeste. Por volta das 3 da tarde, depois de uma torta de maçã e um sorvete, num bar de beira de estrada, uma mulher parou seu pequeno coupé para mim. Corri atrás do carro num arrepio de intensa satisfação, mas era apenas uma mulher de meia idade, que até podia ser minha mãe, e tudo o que queria era alguém para ajudá-la a dirigir até Iowa. Iowa, que joia! Iowa. Não ficava muito longe de Denver, e assim que eu chegasse a Denver poderia descansar. Ela dirigiu as primeiras e poucas horas, chegando a parar sei lá onde, para visitarmos uma velha igreja qualquer como se fôssemos turistas, e só depois peguei a direção. Mesmo não sendo um grande motorista, dirigi numa ótima, cruzando o restante de Illinois até Davenport, Iowa, via Rock Island. E foi então que vislumbrei pela primeira vez meu querido rio Mississippi, raso sob a bruma do verão, quase seco, exalando o odor de sua fertilidade que cheira como o próprio corpo vivo da América, lavada por ele. Rock Island, trilhos de trem, barracos, o insignificante centro da cidade e, do outro lado da ponte, Davenport. O mesmo clima, o mesmo cheiro de serragem sobre o sol abafado do meio-oeste. E então, a mulher teve que seguir por outra estrada até sua cidade natal em Iowa. E eu soltei fora. O sol se punha. Eu andava, tinha bebido umas cervejas geladas e ia em direção aos arrabaldes da cidade. Foi uma longa caminhada. Os homens voltavam do trabalho para casa, usavam chapéus de ferroviários, chapéus de beisebol, todos os tipos de chapéus, como depois do expediente em qualquer cidade de qualquer lugar. Um deles me deu uma carona até o topo de uma colina e me deixou numa vasta encruzilhada, isolada na beira da pradaria. Que lugar esplêndido! Os únicos carros que passavam eram carros de fazendeiros. Eles me lançavam olhares desconfiados e zuniam no descampado. O gado ia para casa. Nem ao menos um caminhão. Somente uns poucos carros, sibilantes. Um garotão passou com sua caranga envenenada e o cachecol esvoaçante. O sol se pôs completamente, e eu estava lá, de pé, envolto pelas sombras púrpura. Fiquei realmente com medo. Não havia uma única luz nos campos de Iowa. Em 1 minuto, eu não seria visto por mais ninguém. Felizmente, um sujeito que voltava a Davenport me deu uma carona até o centro da cidade. Só que ali estava eu, de volta ao ponto de partida. Fui sentar na rodoviária e refletir sobre minha situação. Devorei outra torta de maçã e mais um sorvete. Na verdade, esses foram praticamente os únicos alimentos que comi em minha viagem através do país. Embora sejam deliciosos, além de nutritivo, é claro. Decidi arriscar. Peguei um ônibus do centro de Davenport até passar meia hora paquerando a garçonete no bar da cidade rodoviária. Eu retornei aos limites da cidade, mas dessa vez para a proximidade dos postos de gasolina. Ali, os grandes caminhões roncavam. Vrum! E em 2 minutos, um deles parou aos solavancos para me apanhar. Corri, exultante. E que caminhoneiro! Homem! Um motorista enorme, maciço e robusto, com olhos esbugalhados de uma voz rouca e arranhada, daqueles que batem a porta com violência e pisam fundo, fazendo a máquina rodar sem dar a menor bola para mim. E assim, pude descansar meu espírito fatigado, já que um dos maiores tormentos de se viajar de carona é ter que falar com incontáveis pessoas, distraí-las até que elas percebam que não cometeram um erro ao apanhar você, e isso resulta num esforço enorme. Se o percurso é longo e você não está a fim de dormir em hotéis. O cara simplesmente berrava, mais alto do que o ronco do motor, e tudo que eu tinha que fazer era gritar uma resposta. E assim relaxamos.
Ele deixou aquele mostrengo rolar até Iowa City, sem esforço aparente, sempre berrando histórias engraçadíssimas, contando como burlava a lei em cada cidade que possuía limites de velocidade estritos, repetindo milhares de vezes: esses porcos de merda nunca conseguiram me estrepar, enquanto rodávamos pelas proximidades de Iowa City. Ele ligou a sinaleira e diminuiu a velocidade, para que eu saltasse. O que fiz? Carregando minha mochila. Ao perceber o sinal, o outro caminhão parou para me recolher. E assim, num piscar de olhos, lá estava eu mais uma vez numa espaçosa cabine elevada, preparadíssimo para avançar centenas de quilômetros noite adentro, e sentindo-me maravilhosamente bem. Esse novo caminhoneiro era tão louco quanto o primeiro, e gritava tanto quanto aquele, e tudo que eu tinha que fazer era me aconchegar e deixar rolar. Agora sim podia ver a silhueta de Denver agigantando-se à minha frente, como uma terra prometida, lá fora, lá fora entre as estrelas, através das pradarias do Iowa e pelas planícies de Nebraska, e tinha uma visão grandiosa de São Francisco mais adiante. Duas noturnas pedras preciosas. Ele fincou o pé na tábua, contando histórias por algumas horas, até que numa cidade de Iowa, onde anos mais tarde Jim e eu fomos detidos sob suspeita de estarmos dirigindo um Cadillac roubado, ele dormiu no assento por algumas horas, e eu também dormi, mas antes dei um pequeno passeio ao longo de solitárias paredes de tijolos, iluminadas por uma única lâmpada, admirando a pradaria que brotava ao final de cada estreita esquina, e o cheiro do milho misturado ao orvalho da noite. Ele acordou num sobressalto. Lá fomos nós, e, uma hora depois, entre o milharal esverdeado, surgiu à nossa frente a névoa cinzenta que recobre Des Moines. Ali, ele quis tomar seu café da manhã e diminuir o ritmo. Então decidi entrar direto em Des Moines, que ficavam 6 quilômetros, peguei uma carona com 2 caras da universidade local e foi bastante estranho sentar numa caranga confortável e nova em folha e ouvi-los falar sobre seus exames enquanto deslizávamos suavemente para dentro da cidade. Decidi dormir o dia inteiro. Fui à ACM batalhar um quarto. Não havia nenhum. Por instinto, perambulei até os trilhos do trem. E há milhões em Des Moines. Acabei despencando numa velha pensão sombria e vulgar, junto à oficina das locomotivas, e passei o dia inteiro dormindo numa grande cama branca, dura e limpa, com rachaduras sujas cavadas na parede bem ao lado do meu travesseiro, e surradas cortinas amarelas que emolduravam a cinzenta paisagem ferroviária. Acordei com o sol rubro do fim da tarde. Foi um dos momentos mais impressionantes de minha vida. O mais bizarro, pois simplesmente já não sabia mais quem era. Estava a milhares de quilômetros de casa, temeroso e desgastado pela viagem, num quarto de hotel barato nunca antes avistado, ouvindo o silvo das locomotivas e o ranger das velhas madeiras do hotel, e passos anônimos que ressoavam no andar de cima, e todos aqueles sons melancólicos, e por 15 misteriosos segundos realmente já não sabia quem era. Não me apavorei, simplesmente me sentia como se fosse outra pessoa, um estranho a mim mesmo. E toda a minha existência foi apenas uma vida mal assombrada, a vida vazia de um fantasma. Eu estava no coração da América, meio caminho andado entre o leste da minha mocidade e o oeste de meus sonhos futuristas, e é provável que tenha sido exatamente por isso que tudo se passou assim, naquele entardecer dourado e insólito. Mas já era tempo de cortar as lamentações e cair fora. Então apanhei minha mochila, disse adeus ao velho recepcionista sentado ao lado de sua escarradeira e fui comer. Devorei outra torta de maçã com sorvete. Estavam ficando cada vez melhores à medida que eu avançava dentro de Iowa. A torta crescia e o sorvete ficava ainda mais saboroso. Naquela tarde em Des Moines, para onde quer que eu olhasse, via inúmeros bandos de garotas lindíssimas. Elas voltavam para suas casas depois das aulas. Agora eu não tinha tempo para pensamentos desse tipo, mas jurei que cairia na farra assim que chegasse a Denver. Denver. Carlo Martins já estava lá, Jim também, e claro, Chad King e Tim Gray, já que era a cidade natal deles, e também Marilu, e eu tinha ouvido falar de uma turma muito louca que incluía Ray Hawlins e Baby Hawlins, sua linda irmã loira, e as irmãs Bettencourt, duas garçonetes que Jim conhecia, e até Roland Major.
antigo colega com o qual eu me correspondia nos tempos da universidade. Andava por lá também, transpirando alegria antecipada. Aguardava ansioso pelo meu reencontro com eles. Por isso, passei direto por aquelas lindas gatinhas. As garotas mais gostosas do mundo moram em Des Moines. Um cara com uma espécie de caixa de ferramentas sobre rodas, um caminhão recheado com todos os tipos inimagináveis de ferramentas que ele dirigia de pé como um leiteiro moderno. Deu-me uma carona até o topo de uma colina, onde peguei imediatamente outra carona de um fazendeiro e seu filho, que iam para Adel, em Iowa. Nessa cidade, sob um olmo enorme nas proximidades de um posto de gasolina, fiz amizade com outro caroneiro, um nova-iorquino típico, irlandês que havia passado a maior parte de sua vida profissional dirigindo um caminhão dos Correios e Telégrafos, e que agora partia para uma vida nova ao lado de uma garota de Denver. Acho que ele estava fugindo de alguma coisa em Nova York. Da lei, provavelmente. Ele era um beberrão típico, com um narigão vermelho, moço, uns 30 anos, e normalmente logo teria me enchido o saco caso eu não estivesse preparado para qualquer espécie de amizade humana. Ele vestia um suéter surrado e calças largas, e não possuía nada que lembrasse uma mochila. Apenas uma pasta de dentes e alguns lenços. Ele disse que a gente devia pedir carona juntos. Eu teria dito não, já que ele parecia péssima companhia para a estrada, mas como estávamos ali encalhados, pegamos carona com um homem taciturno até Stuart, em Iowa, cidade na qual realmente atolamos. Paramos em frente ao guichê da estação ferroviária, esperando pelo tráfego que ia para o oeste até o sol se pôr. Umas boas 5 horas matando o tempo, primeiro falando sobre nós mesmos, em seguida ele me contou umas sacanagens, depois ficamos apenas chutando seixos e dizendo todo tipo de bobagem. Aquilo nos encheu o saco. Peguei umas moedas e comprei cerveja. Fomos a um velho salão em Stuart e bebemos algumas. Lá ele ficou tão bêbado quanto costumava ficar em sua caminhada noturna pela 9ª Avenida, voltando para casa, e berrou alegremente ao meu ouvido os sonhos sórdidos de sua vida. Até que gostei dele, não porque fosse um cara legal, como provaria mais tarde, mas porque se entusiasmava com tudo. Retornamos à estrada em meia escuridão, e logicamente poucos carros passaram e nenhum parou. Isso se prolongou até as 3 da manhã. Gastamos um tempo enorme tentando dormir num banco duro e frio da estação ferroviária, mas o telégrafo tiritou loucamente a noite inteira. Os enormes trens de carga fizeram ruídos estrondosos e a gente não conseguiu relaxar. O pior é que nem ao menos sabíamos saltar para dentro dos trens em movimento. Nunca havíamos feito isso antes. Também não imaginávamos se eles estavam indo para o leste ou para o oeste. Nem tínhamos como descobrir. E tampouco entramos num acordo se seria melhor saltar num vagão aberto, num fechado ou num vagão refrigerado. Portanto, descartamos esse plano. E assim, quando o ônibus para Omaha passou, pouco antes do amanhecer, entramos nele e misturamos Omaha aos passageiros adormecidos. Peguei minha passagem e a dele também. Chamava-se Ed. De alguma forma, ele me fazia lembrar o sujeito casado com minha prima do Bronx. Acho que foi por isso que me liguei nele. Afinal, era como se eu estivesse junto com um velho amigo, um cara simpático e sorridente, com o qual eu podia ficar dizendo bobagens horas a fio. Chegamos a Council Bluffs, ao amanhecer. Consegui abrir um olho. Durante o inverno inteiro, eu estivera lendo sobre as grandes festas que detinham os vagões, ali, antes de eles partirem em direções às trilhas de Oregon e de Santa Fé. Isso no tempo dos pioneiros, é claro, porque agora a cidade não passava de um subúrbio elegante, com chalés engraçadinhos construídos em 2 ou 3 variações do mesmo estilo, alinhados sob o céu pálido de um amanhecer opaco. Então Omaha, e aí, meu Deus, vi o primeiro cowboy da minha vida, caminhando ao longo das paredes gélidas dos armazéns frigoríficos que vendem carne por atacado, com um chapéu descomunal e botas texanas. Se não fosse pelo traje, pareceria um típico picareta da costa leste, recostado a um morro banhado pelo amanhecer. Saltamos do ônibus e deslizamos até o topo da colina, a extensa colina formada ao longo de milênios pelo poderoso rio Missouri, junto ao qual Omaha foi construída. E logo chegamos à zona rural, já com os polegares de prontidão. Pegamos uma carona curta com um fazendeiro rico.
também descomunalmente enchapelado, e ele disse que o Vale do Platê era tão soberbo quanto o Vale do Nilo, no Egito. E assim que ele disse isso, avistei árvores exuberantes que serpenteavam ao longo do curso sinuoso do Platê, envoltas por esplêndidos campos verdejantes, e por pouco não acabei concordando com ele. Então, quando já estávamos de pé em outra encruzilhada solidária e o céu começava a ficar nublado, outro cowboy, este com 1,90 m de altura e com um chapéu bem mais modesto, aproximou-se perguntando se um de nós sabia dirigir. Claro que Ed sabia. Ele tinha carteira de motorista e eu não. O cowboy tinha 2 carros e desejava levá-los de volta para Montana. A mulher o aguardava em Grand Island. E ele queria alguém que dirigisse um dos carros até lá, quando então ela assumiria o volante. Daí em diante, eles iriam para o norte, e esse seria o limite da nossa carona com ele. Mas isso representava uns bons 200 quilômetros para dentro de Nebraska, e, lógico, embarcamos nessa. Ed ia sozinho, o cowboy e eu seguíamos, só que, assim que saímos dos limites da cidade, Ed tascou o pé na tábua, 140 quilômetros por hora, com um desembaraço fantástico. Puta merda, o que esse cara tá fazendo? Gritou o cowboy e saiu atrás dele voando. Legal. De repente era como se fosse uma corrida. Cheguei a pensar que Ed estava pensando em se mandar com um carro. E, pelo que sei dele, era exatamente isso que ele pretendia fazer. Mas o cowboy colou nele e tocou a mão na buzina. Ed diminuiu um pouco, o cowboy buzinou novamente para que ele parasse no acostamento. Porra, garoto, desse jeito você vai gastar meus pneus. Será que não dá pra ir com mais calma? É sério mesmo? Eu realmente estava a 140? Disse Ed com uma cara de santo. Nem percebi. Essa estrada é tão suave. Trate de dirigir mais devagar, senão a gente não chega inteiro em Grand Island. Pode crer. E nós reiniciamos a jornada. Ed se acalmou e deve ter ficado até um pouco sonolento. E assim rodamos cerca de 200 quilômetros através do Nebraska, sempre acompanhando o platê tortuoso com seus exuberantes campos gramados. Durante a depressão, disse meu cowboy, eu costumava saltar nos trens de carga pelo menos uma vez por mês. Naquele tempo, havia centenas de homens nos vagões abertos, e até mesmo em cima dos vagões de carga. E não eram apenas os vagabundos. Havia gente de todo tipo. Estavam todos desempregados. Iam de um lugar para o outro, a maioria sem rumo definido. Era assim por todo o oeste. Naquela época, os guarda-freios não nos incomodavam jamais. Não sei como é hoje. Nebraska, que lugarzinho inútil. Na metade dos anos 30, isso aqui não passava de uma enorme nuvem de poeira, que se estendia tão longe quanto os olhos pudessem ver. Respirar era impossível. O chão era preto. Eu estava aqui, naqueles dias mesquinhos. Por mim, poderiam devolver Nebraska para os índios. Odeio esse lugar mais que qualquer outra região do mundo. Atualmente, moro em Missoula. É o paraíso terrestre. Vá lá e confira. Quando ele cansou de falar, adormeci. Pra dizer a verdade, o papo dele era até que interessante. Paramos na estrada para comer. O cowboy foi consertar um step, e Ed e eu nos sentamos numa espécie de bar-restaurante caseiro. Houve uma gargalhada espalhafatosa, a maior gargalhada do mundo, e aí entrou um habitante típico de Nebraska, um fazendeiro vestido de couro cru da cabeça aos pés, acompanhado por seu bando de rapazes. A zoeira que eles faziam ecoavam pelas planícies, recobrindo inteiramente aquele mundo descolorido onde eles viviam. Quando ele ria, todo mundo ria junto. Ele parecia não ter a menor preocupação na vida e tratava todo mundo com o maior respeito. Disse para mim mesmo: Uau, escute só a risada desse cara. O oeste é isso aí. E eis-me aqui em pleno oeste. Seus passos retumbavam dentro do bar enquanto ele chamava por Moll. Ela fazia a torta de cereja mais deliciosa do Nebraska, e é claro que eu já havia devorado uma depois de cobri-la com uma montanha de sorvete. Mal, arranje-me o que comer antes que eu comece a devorar a mim mesmo cru, ou cometa alguma besteira semelhante. Ele se atirou num banco, às gargalhadas, e cubra tudo com feijão, ha ha ha. Era o verdadeiro espírito do oeste, sentado justamente ali a meu lado. Oh, realmente queria conhecer sua vida nua e crua, descobrir o que ele estivera fazendo todos aqueles anos, além de gozar e gargalhar. Gargalhar. Uau, que energia, disse com meus botões. E aí o cowboy voltou e nos mandamos para Grand Island. Chegamos lá num piscar de olhos. Ele encontrou sua mulher e os dois se mandaram para seu destino.
aonde quer que ele fosse, e Ed e eu retornamos à estrada. Pegamos uma carona com 2 garotões, uns vaqueiros, caipiras, adolescentes que dirigiam um calhambeque todo remendado. E eles nos deixaram mais adiante em algum lugar, sob uma garoa fina. Aí um velho que não disse uma palavra, e só Deus sabe por que ele nos apanhou, nos levou a Shelton. Então Ed prostrou-se na estrada, sem ânimo, em frente a um grupo de pequenos índios omarras, mirrados, com os olhos fixos e vazios, acocorados, sem ter para onde ir ou o que fazer. Os trilhos do trem passavam do outro lado da estrada, junto a uma caixa d'água onde se lia Shelton. Puta que o pariu, disse Ed, surpreendido. Já estive nessa merda de cidade antes. Foi há um tempão atrás, durante a guerra. Era de noite, tarde da noite. Todos dormiam. Saí do trem para fumar, e ali estávamos nós em meio a nada, na mais completa escuridão. E eu olhei para o alto e vi esse nome, Shelton, escrito nessa caixa d'água. Íamos para o Pacífico. Todo mundo roncava, aquele bando de bundas moles. Nós paramos apenas por alguns instantes para abastecer ou algo assim, e logo seguimos adiante. Puta merda. E aqui estou eu em Shelton outra vez. Odeio esse lugar desde sempre. E ali estávamos nós, encalhados em Shelton. Por algum motivo, como em Davenport, em Iowa, todos os carros que passavam eram carros de fazendeiros ou, de vez em quando, um carro de turista, o que ainda é pior, pois neles viajam velhos que dirigem enquanto suas esposas consultam mapas e apontam pontos turísticos, ou então, recostadas em bancos reclináveis, olham para tudo com aquela cara de desconfiança. A garoa aumentou, e Ed ficou gelado. Ele vestia pouquíssima roupa. Peguei uma camisa de flanela xadrez no meu saco de viagem, e ele a vestiu. Sentiu-se um pouco melhor. Eu já estava resfriado. Comprei umas pastilhas para a garganta numa minúscula loja indígena. Fui a um ínfimo posto de correio de 2 metros por 4 e enviei um postal barato para minha tia. Retornamos à estrada opaca. Ali, bem à nossa frente, na caixa d'água, estava escrito Shelton. O ônibus para Rock Island passou zunindo por nós. Pudemos ver as caras dos passageiros em Pullman, num relance súbito. O trem assobiou pelas planícies, seguindo também na direção dos nossos desejos. Então começou a chover mais forte. Um sujeito alto e esguio com um chapéu de porte médio parou seu carro no lado oposto da estrada e caminhou em nossa direção. Parecia o xerife. Silenciosamente, preparamos nossas desculpas. Ele se aproximou vagarosamente. Ei, rapazes, vocês estão indo para algum lugar específico ou estão apenas curtindo a estrada? Não entendemos bem a pergunta. Era digna de se pensar em casa. Por quê? O negócio é o seguinte. Tem um pequeno parque de diversões a poucos quilômetros daqui e estou precisando de garotos que estejam a fim de trabalhar e ganhar dinheiro fácil. Temos uma concessão para a roleta. E outra para o jogo de argolas. Sabe como é? Aquelas que você atira e ganha um objeto na qual ela se encaixa. Vocês estão dispostos a trabalhar para mim? Pago 30% de cada bolada. Mais cama e comida? Cama sim, comida não. Vocês terão que comer na cidade. Vamos viajar um pouco por aí. Refletimos por um instante, estávamos um pouco intimidados. Não sabíamos bem o que responder, mas, para dizer a verdade, eu não estava nem um pouco interessado naquela história de parque de diversões. Estava louco para chegar a Denver e encontrar a rapaziada. Disse, não sei, cara. Eu tô a fim de cair fora o mais rápido possível, e acho que não vai dar tempo. Ed repetiu praticamente a mesma coisa. O velho gesticulou displicentemente, perambulou de volta para seu carro e se manejou. E foi isso. Nós rimos por uns instantes e ficamos imaginando como seria aquela transação. Tive visões de uma noite sombria e poeirante, esparramada sobre as planícies e as caras das famílias do Nebraska desfilando à minha frente, com crianças rosadas que olham para tudo com espanto e admiração. E eu sei que me sentiria o maior calhorda do mundo se tivesse que lográ-los naqueles malditos caça-níqueis. Rodas gigantes que giram na escuridão da planície e, pelo amor de Deus, a música entristecida dos carrosséis que ecoa pelas montanhas. E eu ansioso para chegar logo ao meu destino, tenho de dormir numa cama de aniagem em algum vagão dourado. Ed acabou se revelando um companheiro um tanto velhaco para a estrada. Uma geringonça antiga, engraçada, cruzou por nós. Ela era dirigida por um velho e fora fabricada com uma espécie de metal que lembrava o alumínio, acho, mas parecia uma caixa metálica, sobre rodas.
Pretendia ser um trailer, sem dúvidas, mas era um trailer estranho e maluco, feito em casa, no Nebraska. Ia tão devagar que parou. Corremos até lá a 1000 por hora. O velho disse que só podia levar um de nós. Sem uma palavra sequer, ele se jogou para dentro da caixa metálica e sumiu lentamente de vista. E, ainda por cima, com minha camisa de flanela xadrez. Porra! Que dia de sorte! Joguei um beijo de despedida para a camisa. De qualquer maneira, ela tinha apenas o valor sentimental. Voltei a esperar em Shelton, aquela cidade de merda, por um longo, longo tempo, muitas horas mesmo, e temi que a noite chegasse repentinamente. Mas, na verdade, apesar de já estar um pouco escuro, ainda era cedo. Denver, Denver. Como, quando, de que maneira eu finalmente chegaria em Denver? Eu estava quase desistindo de ficar na estrada e planejava uma chegada ao café mais próximo, quando um carro quase novo, dirigido por um rapagão, parou para mim. Corri como um louco. Para onde que você está indo? Para Denver. Bom, posso levá-lo por 200 quilômetros. Grande, cara, grande. Você acaba de me salvar a vida. Eu também costumava pegar carona, por isso sempre dou uma força para a rapaziada quando eu posso. Eu faria o mesmo se tivesse um carro. E nós continuamos conversando. Ele me falou sobre sua vida, que não era das mais interessantes, e eu adormeci um pouco, só acordando nos arredores de Gothenburg, onde ele me deixou. A mais incrível carona da minha vida estava prestes a surgir. Um caminhão que tinha uma plataforma de madeira atrás e 5 ou 6 caras esparramados por cima. Os motoristas, 2 jovens agricultores loiros de Minnesota, estavam recolhendo toda e qualquer alma solitária que encontrassem por aquela estrada. Formavam a mais simpática, sorridente e jovial dupla caipira que se pode imaginar. Os dois de macacão, camiseta e nada mais. Ambos ágeis e com pulsos grossos, e um amplo sorriso de "Como é que tá?", resplandecendo para todos que cruzassem pelo caminho deles. Eu corri, perguntei: "Tem lugar para mais um?" Eles disseram: "Claro, suba, tem lugar para todo mundo." Eu mal subira na caçamba quando o caminhão arrancou zunindo. Cambaleei. Um caroneiro me agarrou e eu me sentei. Agora me passou uma garrafa com uma bebida forte como veneno. O último gole dela. Tomei um bom trago no ar selvagem, lírico e chuvoso de Nebraska. "Yupi! Lá vamos nós!" Gritou um garoto com um chapéu de beisebol, e eles fizeram o caminhão disparar a 120 km por hora e ultrapassavam todo mundo na estrada. "A gente tá nesse caminhão de merda desde Des Moines. Esses caras não param jamais. Às vezes a gente tem que gritar durante horas para que eles nos deixem dar uma mijada. Senão, a gente é obrigado a mijar no vento. E aí tem que se segurar, irmão. Se segurar mesmo." Olhei para a tripulação. Havia 2 jovens lavradores de Dakota do Norte, com bonés de beisebol vermelhos, que é o chapéu protótipo de todos os jovens agricultores da Dakota do Norte, que eles iam em direção às colheitas. O velho deles os deixaria cair na estrada durante o verão inteiro. Havia 2 garotos urbanos de Columbus, em Ohio. Jogavam futebol no time da escola, mascavam chicletes, pestanejavam, cantarolavam com os cabelos ao vento e disseram que estavam aproveitando o verão para viajar de carona pelos Estados Unidos. "A gente está indo para Los Angeles", berraram. "O que vão fazer lá?" "Porra, a gente não tem a menor ideia." "Que diferença faz?" Havia ainda um sujeito alto e magro, com um olhar furtivo. "De onde você é?" perguntei. Eu estava deitado junto a ele na plataforma. Não havia cerca de proteção nem nada. Era impossível sentar sem ser cuspido fora. Ele se virou vagarosamente, abriu a boca e disse: "Montana." Finalmente, ali estava também Mississippi Gene e seu fardo. Mississippi Gene era um cara moreno e mirrado, que saltava nos trens de carga por todos os cantos do país. Um vagabundo de 30 anos, mas com aparência muito mais jovem. Na verdade, era quase impossível dizer com certeza a sua idade real. Sentava-se sobre as tábuas corridas da caçamba, com as pernas cruzadas, um olhar sereno e distante perdido na imensidão das planícies, sem dizer uma só palavra durante centenas de quilômetros, até que, finalmente, em determinado momento, virou-se para mim e perguntou: "Para onde você está indo?" "Denver", eu disse. "Tenho uma irmã lá, mas faz muitos anos que não a vejo." Sua fala era pausada e melodiosa. Era um sujeito paciente. Seu fardo era um alto garoto loiro de 16 anos, igualmente envolto em trapos quer dizer, ambos vestiam roupas surradas de andarilhos
escurecidas pela fuligem das locomotivas, pela imundície dos vagões de carga, por incontáveis noites sob as estrelas. O garoto loiro também era do tipo silencioso e parecia estar fugindo de alguma coisa. A julgar pela maneira como umedecia os lábios, com um ar preocupado, sempre olhando para a frente, é provável que seu problema fosse com os homens da lei. Montana Slim, falava com os outros ocasionalmente, sempre com um sorriso insinuante e sarcástico. Eles não lhe davam bola. Slim era todo insinuações. Eu estava apreensivo com seu largo sorriso, calhorda, que ele escancarava à sua frente e deixava suspenso ali, como se fosse meio abobado. Tem algum dinheiro aí? Porra, não tenho. Talvez só o suficiente para um trago de uísque até chegar a Denver. E você? Eu sei onde conseguir. Onde? Em qualquer lugar. Sempre dá para arrochar algum num beco qualquer, não é? É verdade. Não vacilo muito quando estou mesmo a fim de arranjar um trocado. Rumo a Montana para ver meu velho. Vou soltar dessa barca em Cheney e dar um jeito de subir até lá. Esses dois estão indo para Los Angeles. Sem escala? É isso aí, direto e sem escala. Se você está a fim de ir para Los Angeles, acaba de conseguir uma carona. Cogitei essa possibilidade. A ideia de voar através do Nebraska e do Wyoming, noite adentro, amanhecer no ar abafado do deserto de Utah, ver as cores do fim da tarde esparramando-se pelo deserto de Nevada e chegar a Los Angeles num prazo bastante previsível, quase me fez mudar de planos, mas eu tinha que ir para Denver. Por isso, também teria de saltar em Cheney e dali pegar uma carona para o sul, uns 150 quilômetros mais ou menos. Fiquei contente quando os dois colonos de Minnesota, que eram donos do caminhão, decidiram dar uma parada em North Platte para comer. Queria saber qual era deles. Saltaram da cabine e sorriram para todos nós. Hora de dar uma mijadinha, disse um. Hora de comer, disse o outro. Só que eles eram os únicos da festa com dinheiro suficiente para comprar comida. Todo mundo se arrastou atrás deles para dentro de um restaurante, dirigido por um bando de mulheres, e nos sentamos entre hambúrgueres e xícaras fumegantes de café, enquanto eles devoravam enormes pratos feitos, como se tivessem retornado à cozinha de sua mãe. Eram irmãos, transportavam máquinas agrícolas de Los Angeles para Minnesota e faziam um bom dinheiro com isso. Por isso, em sua viagem para a costa, quando estavam sem carga, davam carona a todos os que iam encontrando pela estrada. Já tinham feito umas 5 viagens, era trabalho pesado, mas eles gostavam de tudo, jamais desmanchavam aquele sorriso luminoso. Tentei puxar conversa. Era uma ideia estúpida de minha parte querer fazer amizade com os capitães do nosso navio, e as únicas respostas que recebi foram 2 sorrisos ensolarados, adornados por largos dentes radiantes, criados a milho. Todos os seguiram ao restaurante, menos os 2 jovens vagabundos, Jane e seu garoto. Quando retornamos, eles ainda estavam sentados no caminhão, solitários e soturnos. A noite estava caindo, os 2 garotos do caminhão fumavam. Decidi aproveitar a chance para comprar uma garrafa de uísque e me manter aquecido no gélido e ventoso ar noturno. Eles sorriram quando lhes falei sobre isso. Vá em frente, não perca tempo. Na volta dou um gole para vocês, tranquilizei-os. Oh, não. A gente não bebe jamais. Vá firme. Montana Slim e os 2 atletas escolares perambularam comigo pelas ruas de North Platte. Até encontrei um boteco qualquer. Eles contribuíram com um pouco, Slim outro pouco, e eu pude comprar quase 1 litro. Homens altos e taciturnos nos observavam passar, plantados em frente a pequenos edifícios de fachada postiça. Na rua principal se alinhavam os chalés retilíneos e empertigados para além de cada rua melancólica e descortinavam-se vistas imensas das planícies. Senti algo estranho no ar de North Platte e não sabia bem o que era. Em 5 minutos eu saberia. Voltamos para o caminhão e caímos fora. Escureceu num instante. Todos tomaram um trago e, de repente, olhei para os lados. Os campos verdejantes das fazendas de Duplaté começaram a desaparecer, e no lugar surgiram achatados e amplos desertos de areia e arbustos ressequidos, como se esparramavam longe, tão longe quanto os olhos pudessem alcançar. Fiquei estarrecido. Que porra é isso, homem? Perguntei a Slim. Este é o começo das pradarias, garoto. Me passa outro trago. Yupi! Gritaram os colegiais. Tchau, Columbus. O que Spark e os garotos diriam se estivessem aqui? Uau! Os motoristas tinham se revezado. O irmão mais moço acelerava o caminhão até velocidade máxima. A estrada mudou também.
calombos na pista, acostamentos estreitos com valões de 1,5 m e fundura de ambos os lados, e o caminhão corcoveava de um lado para o outro da estrada. Milagrosamente, apenas quando não havia nenhum carro vindo na direção oposta, e eu pensei que iríamos acabar dando um salto mortal, mas eles eram exímios motoristas e sabiam fazer daquele caminhão se desviar dos calombos de Nebraska, calombos que se prolongavam até o Colorado. Então percebi que finalmente eu já estava em Colorado. Ainda não oficialmente, mas podia pressentir. Denver, a apenas algumas centenas de quilômetros a sudoeste dali. Gritei de tanta felicidade. A garrafa circulava. O céu se povoou de magníficas estrelas. As distantes colinas arenosas se obscureceram. Sentia-me veloz como uma flecha, capaz de vencer todas as distâncias. De repente, Mississippi Jean se virou para mim, interrompendo seu transe contemplativo de pernas cruzadas. Moveu os lábios, se aproximou e disse: Essas planícies me fazem lembrar o Texas. Você é do Texas? Não, senhor. Sou de Greenville, Mississippi. E foi bem de Greenville, em Mississippi. E foi bem assim que ele falou. E o menino, de onde é? Ele se meteu em encrencas lá no Mississippi. Então me ofereci para ajudá-lo. Jamais rodou sozinho por aí. Tomo conta dele da melhor forma que posso. É apenas uma criança. Embora Ginny fosse branco, havia nele algo da sabedoria de um velho negro experiente. E algo que lembrava demais Elmer Hassel, o viciado de Nova York, mas era como se fosse um Hassel das estradas de ferro, um épico Hassel andarilho, que cruzasse e tornasse a cruzar a nação anualmente, curtindo o sul do inverno e migrando para o norte no verão, apenas porque não havia nenhum lugar onde pudesse permanecer sem cair no tédio, e também porque não havia lugar algum para ir senão todos os lugares, rodando sempre sob as estrelas, especialmente as estrelas do norte. Estive em Ogden algumas vezes. Se você quiser ir até lá, tem alguns amigos com quem a gente pode se juntar. De Cheney, estou indo para Denver. Porra, siga direto de uma vez. Não é todo dia que a gente pega uma carona como essa. Lá estava mais uma proposta tentadora. O que havia de tão bom em Ogden? O que é Ogden? Perguntei. É o lugar onde a maioria dos rapazes passa, e sempre se encontram. Você é capaz de achar qualquer um lá. Na juventude, eu estivera em alto mar em companhia de um sujeito alto e esquelético de Louisiana, chamado Big Slim Hazard. William Holmes Hazard, um vagabundo por opção. Quando criança, tinha visto um vagabundo se aproximar para pedir um pedaço de torta à sua mãe, e ele o deu. E quando o vagabundo sumiu na estrada, o garoto, ainda pequeno, perguntou: Mãe, quem era esse homem? Ora, era um vagabundo. Mamã, quando eu crescer, também quero ser um vagabundo. Não diga bobagens, menino. Um Hazard não nasceu para isso. Mas ele jamais esqueceu daquele dia. E quando cresceu, depois de jogar futebol durante uma curta temporada na LSU, se tornou de fato um vagabundo. Big Slim e eu passamos muitas noites contando histórias e cuspindo pedaços de tabaco mascado em sacos de papel. Havia reminiscências tão indubitáveis de Big Slim Hazard nos devaneios de Mississippi Gene que resolvi perguntar: Nunca cruzou com um cara chamado Big Slim Hazard por aí? E ele respondeu: Aquele sujeito alto com uma risada sonora? É, parece ele, nasceu em Houston, Louisiana. É, isso aí, às vezes o chamavam de Louisiana Slim. Sim, senhor, é claro que conheço Big Slim. Ele trabalhava nos postos de petróleo do leste do Texas? No leste do Texas está certo. E agora lida com gado em alguma fazenda por aí. E era exatamente isso. Mas ainda não conseguia acreditar que Gene realmente conhecesse Slim, que durante anos eu estivera procurando. E ele também já trabalhou nos rebocados em Nova York? Bem, sobre isso nada sei. Vai ver que você já só o conheceu no Oeste. Certo, na verdade jamais estive em Nova York. Puxa vida, estou surpreso que você o conheça. Esse país é enorme, no entanto, tinha certeza que você deveria conhecê-lo. Acredite, conheço Big Slim bastante bem. Sempre generoso com sua grana quando tem alguma. Quer dizer, um cara valente também. Vi Slim desmontar um guarda nos arredores de Cheney, com um único soco. Isso suava Big Slim. Ele estava sempre cortando os ares com esse soco definitivo. Parecia Jack Dempsey, mas um Jack Dempsey jovem e alcoólatra. É demais, gritei, envolto pela brisa, e tomei outro trago.
e agora realmente estava me sentindo maravilhosamente bem. Cada gole era enxugado sob o vento esvoaçante de um caminhão sem capota, enxugado de seus efeitos maléficos, enquanto o efeito bom afundava em meu estômago. Shane, lá vou eu, cantarolei. Ei, Denver, prepare-se para receber esse garoto. Montana Slim se virou para mim, apontou para meus sapatos e comentou: Você não acha que isso aí dava um bom adubo? Sem um traço de riso, é claro, e a rapaziada gargalhou. Eram os sapatos mais ridículos de toda a América. Trouxe-os comigo especificamente porque não queria que meus pés suassem na estrada abafada e, a não ser pela chuva de Beer Mountain, eles demonstraram ser os melhores sapatos possíveis para minha viagem. Assim, também ri com eles. O sapato já estava roto e desgastado, soltava tiras coloridas como um abacaxi maduro e desnudava meus dedos. Bem, bebemos mais um gole e gargalhamos. Como num sonho, passamos por minúscula cidade de beira de estrada, cintilando na escuridão, e por longas filas de mãos camponesas ociosas e cowboys noturnos. Eles nos observavam passar num rápido meneio de cabeça, e nós os víamos comprimindo suas coxas através de escuridão espessa do outro lado da cidade. Formávamos uma equipe muito louca. Muitos homens estavam na região naquela estação do ano. Era a época das colheitas. Os garotos de Dakota ficaram irrequietos. Acho que vamos saltar na próxima parada para mijar. Parece que tem um monte de trabalho por aqui. O negócio é ir seguindo para o norte quando a colheita for acabando nesta região, aconselhou Montana Slim, e continuar colhendo até chegar ao Canadá. Os garotos concordaram sem muito entusiasmo, mas não os impressionou muito esse conselho. Enquanto isso, o jovem fugitivo loiro continuava sentado naquele mesmo jeito. Vez por outra, Jane abandonava seu transe budista por cima das esvoaçantes planícies sombrias e sussurrava afetuosamente ao ouvido do garoto. O menino assentia. Jane estava combatendo sua melancolia e seus temores. Eu me perguntava onde eles iriam se meter e o que fariam. Não tinham nem cigarros. Eu esbanjava meu maço com eles. Estava apaixonado por eles. Eram agradáveis e encantadores. Jamais pediam, mas eu continuava oferecendo. Montana Slim tinha seus próprios cigarros, mas nunca passava o maço. Zunimos através de outra cidade de beira de estrada, cruzamos mais uma fila de homens altos e esguios que vestiam jeans, agrupados sob a luz pálida como mariposas no deserto, e reingressamos na escuridão absoluta. As estrelas sobre nossas cabeças eram puras e reluzentes, por causa do ar progressivamente rarefeito à medida que nos elevávamos para o topo do platô do oeste, quase meio metro por quilômetro, pelo menos é o que eles diziam. E em momento algum havia árvores escondendo as estrelas da linha do horizonte, e cheguei a ver uma vaca mal-humorada, com uma cara branca parada à beira da estrada, enquanto deslizávamos para longe. Era como viajar de trem, absolutamente seguro e estável. De vez em quando, passávamos por uma cidade, reduzíamos a velocidade e Montana Slim dizia: Ah, hora de fazer xixi. Mas os caras de Minnesota não paravam e nós cruzávamos direto. Porra, tenho que mijar, disse Slim. Deu uma chegadinha ali no canto, sugeriu alguém. Bem, eu vou mesmo, disse ele, e lentamente, enquanto nós todos observávamos, dirigiu-se de cócoras para a parte de trás da caçamba, equilibrando-se o melhor que podia, até que suas pernas bambolearam. Alguém bateu na janela da cabine para chamar a atenção dos irmãos. Seus sorrisos amplos reluziram quando eles se viraram, e no instante que Slim estava pronto para entrar em ação, cauteloso como tinha sido até então, eles começaram a zigue-zaguear o caminhão a uns 120 km por hora. Ele caiu por um momento e nós vimos o esguicho de uma baleia dançar no ar. Ele se esforçou e conseguiu se acocorar outra vez. Eles gingavam o caminhão. Brum! Finalmente ele caiu de lado e se molhou todo. Sob o ronco do motor, podíamos ouvi-lo praguejar debilmente, como o lamento distante de um homem ao longe, através das colinas. Merda, merda! Eles nem percebemos que havíamos feito aquilo propositalmente. Apenas se esforçava, com uma careta digna de Jó. Quando havia acabado, literalmente estava totalmente molhado, e tinha agora que traçar sua trêmula trajetória de retorno com a cara mais lastimável do mundo, e todos gargalhavam, inclusive os caras de Minnesota, na cabine, menos o tristonho garoto loiro.
Estendi-lhe a garrafa para que se refizesse. Que merda, disse. Eles estão fazendo isso de propósito? Certamente. Porra, eu nem imaginava. Eu, em Nebraska não tive tanta dificuldade para fazer a mesma coisa. Subitamente chegamos à cidade de Ogala, e ali nossos camaradas da cabine gritaram: hora de fazer xixi, repletos de imensa satisfação. Slim parou tacituramente ao lado do caminhão, lamentando a oportunidade que havia perdido. Os dois garotos da Dakota deram adeus para todos e eu imaginei que eles começariam a colheita ali mesmo. Nós os vimos desaparecer dentro da noite, em direção às cabanas da periferia da cidade, onde luzes cintilavam, e os vigilantes noturnos de jeans decidiram quem seria contratado. Eu tinha de comprar mais cigarros. Jane e o garoto loiro me seguiram para esticar as pernas. Dirigi-me ao lugar mais inverossímil do mundo, uma espécie de bar solitário das planícies, construído para os garotos locais e meninas adolescentes. Eles estavam dançando uns poucos ao som de vitória automática. Quando entramos, houve um silêncio constrangedor. Jane e o loiro apenas deram uma parada, sem olhar para ninguém. Tudo o que desejavam eram cigarros, mas havia também umas garotas bonitas por ali. E uma delas pôs os olhos no loiro. Ele nem notou, e se notasse não teria ligado. A tal ponto estava triste e distante. Comprei um maço para cada um deles, que me agradeceram. O caminhão estava pronto para partir. Era quase meia-noite e fazia frio. Jean, que já havia cruzado o país mais vezes do que poderia contar nos dedos dos pés e das mãos, explicou que o melhor que tínhamos a fazer era entrarmos sob uma grande lona, caso contrário iríamos congelar. E assim, ainda contando com o resto da garrafa, nos conservamos aquecidos enquanto o ar uivava, cada vez mais gélido, em nossos ouvidos. Quanto mais subíamos as High Plains, mais radiantes ficavam as estrelas. Agora já estávamos no Yonming. Deitado de costas, eu olhava fixamente para o esplêndido firmamento, deliciando-me com aqueles momentos, pensando em como ficar distante a desolada Bear Mountain, e excitadíssimo só de pensar no que me guardava lá adiante, em Denver. O que quer que fosse, Mississippi Gene começou a cantarolar uma canção. Cantava com a voz calma e melodiosa, com um sotaque caipira, e era uma canção simples apenas. Tem uma garota que vibra. Era uma adolescente gostosa. A coisa mais vibrante que você já viu. Repetia esse refrão e misturava outras frases no meio, falando que estivera muito longe e gostaria de voltar para ela, mas tinha a perdido para sempre. Eu disse: Jane, que canção maravilhosa! É a mais linda que conheço. Ele respondeu com um sorriso. Espero que você chegue onde pretende e seja feliz lá. De um jeito ou de outro, sempre acaba me dando bem. Montana Slim estava adormecido, acordou e me disse: Ei, Moreno, que tal você e eu curtirmos Cheyenne juntos essa noite? Cheyenne juntos essa noite. Antes de você se mandar para Denver. Claro, claro, eu estava bêbado o suficiente para encarar qualquer coisa. Enquanto o caminhão penetrava nos subúrbios de Cheyenne, podíamos perceber as luzes avermelhadas das antenas da estação de rádio local. E repentinamente lá estávamos nós, aos solavancos, entre uma verdadeira multidão que se esparramava por ambos os lados da rua, lotando as calçadas. Raios! É o Festival do Oeste Selvagem, disse Slim. Multidões de executivos barrigudos, com chapéus enormes e botas texanas, e com suas pesadas esposas vestidas de cowboy, percorriam as calçadas de madeira da velha Cheyenne, barulhentos e afobados. Lá longe, reluziam a luz viscosa dos bulevares do centro novo de Cheyenne. Mas as celebrações concentravam-se na parte velha, estouravam tiros de festim. Os salões estavam abarrotados até a calçada. Eu estava surpreso, mas ao mesmo tempo percebia que aquilo tudo era profundamente ridículo. E minha primeira investida no Oeste estava abrindo a que estratagemas absurdos eles recorriam para manter viva sua orgulhosa tradição. Tivemos de saltar do caminhão e nos despedir de todos. Os garotos de Minnesota não estavam interessados em curtir o ambiente. Foi triste vê-los partir. Percebi que jamais voltaria a rever qualquer um deles, mas a estrada era assim mesmo. Vocês vão ficar gelados até o eu esta noite, avisei, e torrados no deserto amanhã à tarde. Por mim tudo bem, contando que a gente se livre dessa noite gelada, disse Jeanne. E o caminhão arrancou.
abrindo caminho entre a multidão sem que ninguém prestasse atenção na excentricidade dos garotos sob a lona, observando a cidade como se fossem bebês sob as cobertas. Observei-os desaparecer dentro da noite. Capítulo 5. Montana, Slim e eu começamos a percorrer os bares. Eu tinha uns $7, 5 dos quais desperdicei estupidamente naquela noite. Primeiro circulamos entre todos aqueles turistas fantasiados de cowboy, fazendeiros e executivos de petróleo. Pelos bares, pelas calçadas, pelos umbrais, e aí sacudi Slim por uns instantes. Ele perambulava pela rua um pouco aturdido de tanto uísque e de tanta cerveja. Era daquele tipo de bêbado cujos olhos ficavam vidrados e em instantes começava a contar histórias íntimas para alguém completamente desconhecido. Encontrei num boteco que vendia chile, e a garçonete era mexicana e gostosa. Comi e logo em seguida escrevi um pequeno bilhete amoroso no verso da conta. O boteco estava às moscas. Todos estavam bebendo em algum outro lugar. Eu lhe disse que virasse a conta. Ela leu e riu. Era um pequeno poema a respeito de como eu gostaria que ela viesse passar a noite comigo. Seria ótimo, Chiquito, mas tenho um encontro com meu namorado. Não daria para se livrar dele? Não, não posso, respondeu entristecida, e eu adorei o jeito que ela falou. Outra hora qualquer eu apareço, e ela respondeu, quando quiser, garoto. Mesmo assim, fiquei matando tempo por ali, sorvendo outra xícara de café só para ficar olhando para ela. Seu namorado entrou com ar rabugento e quis saber a que horas ela largaria o serviço. Ela começou a fazer tudo afobadamente para cerrar logo as portas. Tive de cair fora. Sorri para ela ao partir. Na rua, o ambiente continuava tão selvagem quanto sempre, com a diferença de que aqueles gordos arrotados estavam ficando ainda mais bêbados e barulhentos, até que era engraçado. Havia uns caciques índios vagando por ali, com enormes enfeites na cabeça e um ar solene em rostos enrubescidos pela bebida. Vi Slim cambaleando pelas redondezas e me juntei a ele. Ele disse, acabei de escrever um postal para o meu pai, em Montana. Será que você conseguiria encontrar uma caixa postal onde enfiá-lo? Era uma estranha solicitação. Ele me entregou o postal e cambaleou entre as portas de vai-vem do salão. Peguei o cartão, dirigi-me à porta postal e dei uma olhadela rápida. Querido pai, quarta-feira estarei em casa. Tudo bem comigo e espero que com você também. Richard. Isso me deu uma nova impressão a seu respeito. Como ele era afetuoso e cortês com seu velho. Voltei ao bar e reencontrei-o. Arranjamos 2 garotas, uma linda jovem loira e uma morena gorda. Elas eram burras e chatas, mas a gente queria ganhá-las mesmo assim. Arrastamos as garotas ao nightclub insignificante, que já estava fechando. Lá eu gastei nada mais nada menos do que $2 em uísque para elas, e cerveja para nós. Ele estava ficando bêbado e nem ligava. Tudo estava bem. Todos os meus anseios e intenções se dirigiam àquela pequena loira. Queria penetrá-la com toda a minha energia. Eu a abracei e quis dizer isso a ela. O nightclub fechou e nós perambulamos por raquíticas ruas poeirentas. Olhei para o céu. Puras e maravilhosas estrelas ainda cintilavam. As garotas queriam ir até a terceira rodoviária, e assim fomos todos nós. Só que aparentemente elas pretendiam encontrar um marinheiro qualquer que estava esperando por elas, um primo da gorda, e o marinheiro tinha alguns amigos com ele. Eu disse para a loira, qual é a sua? Ela disse que queria ir para casa no Colorado, bem no limite do sul de Cheyenne. Eu a levo de ônibus, falei. Não, o ônibus para na estrada e eu tenho que caminhar sozinha por aquela pradaria de merda. Passei a tarde inteira olhando para essa bosta, e não estou a fim de caminhar por ela hoje. Ei, escute, a gente pode curtir uma bela caminhada entre as flores da pradaria. Não tem flor nenhuma lá, ela respondeu. Quero mesmo ir para Nova York. Estou de saco cheio disso aqui. Nunca há lugar algum para ir, a não ser Cheyenne, e em Cheyenne não tem nada para se fazer. Também não tem nada para se fazer em Nova York. Besteira, disse ela, franzindo os lábios. A rodoviária estava abarrotada. Gente de todo tipo esperava o ônibus ou simplesmente estava parada ali. Havia vários índios que observavam tudo com os olhares impassíveis. A garota desvencilhou-se da minha conversa fiada e se juntou ao marinheiro e à turma dele. Slim estava cochilando num banco. Sentei-me ali. Os pisos das estações rodoviárias são exatamente iguais no país inteiro, sempre recoberto de baganas e catarros, e eles provocam uma melancolia profunda que só mesmo as rodoviárias poderiam possuir. Por uns instantes, não houve diferença entre estar ali ou em Newark, a não ser pela extraordinária imensidão lá fora que eu tanto amava.
Lamentava ter rompido a pureza de toda a minha viagem sem economizar nenhum centavo, desperdiçando o tempo feito um bestalhão enrabescido por aquela garota estúpida, e gastando minha grana toda. Isso me fez ficar furioso. Eu não dormia muitas horas, cansei de me atormentar e de blasfemar, e fui direto dormir, ajeitando-me num banco com meu saco de lona como travesseiro e dormindo até as 8 horas da manhã, ao som de murmúrios oníricos e ruídos distantes de estação. Entre centenas que passavam, acordei com uma tremenda dor de cabeça. Slim tinha se mandado para Montana, acho. Saí à rua e ali, no ar azulado, vi ao longe pela primeira vez os enormes cumes nevados das montanhas rochosas. Respirei profundamente. Tinha de chegar a Denver de uma vez por todas, mas primeiro tomei meu desjejum, bastante modesto. Torradas, café e um ovo. O festival do Velho Oeste prosseguia. Havia um rodeio e a baderna e a agitação estavam para começar outra vez. Deixei tudo para trás. Queria encontrar a rapaziada em Denver. Cruzei uma passarela sobre a estrada de ferro e cheguei a um monte de barracos onde duas estradas se bifurcavam, sendo que ambas conduziam a Denver. Peguei a que ficava mais próxima das montanhas, assim poderia olhar para elas enquanto seguia meu rumo. Ganhei uma carona instantânea com um moço de Connecticut, que viajava num calhambeque pintado. Era filho de um editor do leste. Ele falava e falava. Eu estava enjoado do porre da véspera e da altitude. Em determinado momento, quase tive que pôr a cabeça para fora da janela. Mas quando ele me largou em Longmont, no Colorado, eu já estava me sentindo bem melhor e até começava a lhe contar a respeito de minhas viagens. Ele me desejou boa sorte. Era lindo em Longmont. Sob uma gigantesca árvore velha, via-se um leito de grama verde que parecia um posto de gasolina. Perguntei ao servente se podia dormir ali. Ele disse, claro que sim. Então estiquei uma camisa de flanela, deitei minha cabeça sobre ela com o cotovelo por cima e, por alguns instantes, com o olho a espiar a neve do topo das montanhas rochosas sob o sol cálido, caí no sono por umas 2 horas deliciosas. O único desconforto foi uma fortuita formiga do Colorado. Aqui estou eu no Colorado. Pensava o tempo inteiro. Maravilha, estou conseguindo. E depois de um sono reconfortante, repleto de sonhos recobertos por teias de aranha sobre minha vida passada no leste, levantei-me, lavei-me no banheiro dos homens do posto de gasolina e me arranquei em largas passadas, renovado e em plena forma. Comprei um milkshake expresso e saboroso num bar de beira de estrada, só para jogar algo gelado em meu estômago aquecido e atormentado. Casualmente, uma gostosíssima garota do Colorado bateu aquele shake para mim. Ela era toda sorrisos também, e me senti gratificado. Aquilo me refez dos excessos da noite passada. Disse a mim mesmo, uau, Denver deve ser ótima. Retornei à estrada calorenta e zarpei num carro novo em folha, dirigido por um jovem executivo de Denver. Um cara de uns 35 anos. Ele ia a 120 por hora. Eu formigava inteiro, contava os minutos e subtraía os quilômetros. Bem em frente, por trás dos trigais, esvoaçantes que reluziam sob as neves distantes do oeste. Eu finalmente virei a Denver. Imaginei-me num bar qualquer da cidade. Naquela noite, com a turma inteira, aos olhos deles, eu parecia misterioso e maltrapilho, como um profeta que cruzasse a terra inteira para trazer a palavra enigmática, e a única palavra que eu teria a dizer era, uau. Aquele cara e eu mantivemos uma longa e ardente conversação a respeito dos nossos respectivos projetos de vida, e, antes que eu pudesse perceber, já estávamos passando pelos mercados que vendem frutas por atacado nos arredores de Denver. Viam-se chaminés, fumaça, vias férreas, prédios avermelhados de tijolos à vista e os edifícios de concreto do centro da cidade, afastados e cinzentos. Ali estava eu em Denver. Ele me deixou na Larimer Street e eu me arrastei por cima com o maior e o mais malicioso sorriso de satisfação do mundo, perambulando entre velhos vagabundos e cowboys obsoletos da rua Larimer.